Vamos lá então, gente, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Nós vamos continuar falando do Davi nosso de cada dia. Na semana passada vimos que Davi, após as conquistas, experimentou algumas coisas difíceis e ele soube lidar com isso, Deus o capacitou. Hoje eu quero falar, esse é um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, e eu quero falar sobre quando tudo parece dar errado na nossa vida. Quando tudo parece dar errado na nossa vida, com base aqui na vida de Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, que fala assim: Davi retirou-se dali, de onde ele tinha conversado, ali, ou melhor, em Gate, na terra dos filisteus, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então, Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus. Pai bendito, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão na nossa vida. E nós nessa hora, ó Pai, assim, pedimos ao Senhor que assim como o Senhor já veio falando conosco até estarmos aqui, nós pedimos que a tua palavra também seja clara no nosso coração e seja vida, e produza graça, e produza cura, e produza libertação, e produza salvação, e produza, ó Deus, a glória do nome do Senhor. Ó Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, fala conosco, derrama uma porção dobrada da tua vida sobre nós, em nome de Jesus, de maneira, ó Deus, que ao sairmos daqui, saiamos daqui renovados, como diz a tua palavra, vencendo e para vencer, no nome de Jesus. E é no nome de Jesus e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Gente, tem um tempo na nossa vida, fala a verdade, não sei se você já passou por isso, mas que parece que tudo dá errado, nada dá certo. E parece que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute, as coisas continuam dando errado e dando errado. Parece uma cascata, né? Uma sucessão de coisas ruins, de fatos ruins e até mesmo pessoas erradas. Lá no trabalho, só problema. Em casa, muitos desencontros e a comunicação extremamente difícil, não flui. Alguém em casa fica doente, vai um rio de dinheiro nisso. Na igreja, às vezes, nós nem somos notados, não somos lembrados, nos sentimos sozinhos. Para piorar, alguém vai lá e bate no nosso carro e a gente não sabe onde é, chega lá, está batido o carro e por aí, a gente não descobre o paradeiro da pessoa. E tem uma época que é assim, parece que nada dá certo, parece que a gente foi fadado naquele momento a viver, a experimentar a vida dando errado para nós. E parece que é isso que a gente vê aqui na vida de Davi. Por mais que Davi já viesse se esforçando com Saul, para fazer as pazes com Saul, para viver em harmonia com Saul, tudo estava dando errado, as coisas pareciam cada vez mais piorarem, infelizmente. E até um tempo da sua vida, Davi desconfiava que Saul queria matá-lo. Mas depois daquela conversa com Jonas, lá nos capítulos 19 e 20, ficou claro para Davi. De fato, Saul queria matar Davi, e nem Jonatas, que era filho de Saul, e que era o grande amigo de Davi, pôde fazer alguma coisa por ele. E é difícil, sabe, gente, quando na nossa vida, nos nossos relacionamentos,
Nós descobrimos que tem pessoas que de fato querem nos prejudicar. Que nós descobrimos que tem pessoas que querem nos destruir. Quando nós descobrimos que a situação e a circunstância de fato é irreversível contra nós, isso é extremamente difícil. E aí nem mesmo as pessoas mais próximas e mais capazes têm condições de nos ajudar. E diante disso então, lá no capítulo 20, nós vemos então aí no capítulo 21, que nós não lemos, Davi toma 3 atitudes que nós geralmente tomamos quando parece que a vida não dá certo mais, quando parece que tudo dá errado na nossa vida. No capítulo 21 aí, nós vemos no versículo 1 que Davi vai para a cidade de Nob, vai para onde estava o tabernáculo, vai ao sacerdote Aimeleque. A princípio, Davi vai para o lugar certo, Davi vai para o santuário, Davi vai para a igreja, e louvado seja Deus por isso. Há pessoas que são tão orgulhosas, eu tenho descoberto algumas coisas na vida. Existem pessoas que preferem morrer do que perdoar. E existem pessoas que preferem buscar ajuda lá fora, mas não vêm buscar ajuda nas coisas de Deus e na casa de Deus. Davi não fez isso. Davi, fugindo de Saul, no capítulo 20, porque Jonatas havia dito para ele que realmente Saul queria matá-lo, Davi então vai para a igreja, Davi vai para o santuário. Mas chegando lá, Davi faz 3 coisas que nós vamos ver aqui, que são extremamente interessantes. 2 delas foi no templo e uma delas foi num território inimigo, lá nos filisteus, na faixa de Gaza, na cidade de Gata. A primeira coisa que Davi faz, a primeira atitude de Davi aqui, quando tudo parecia dar errado, é que Davi acabou fugindo. E Davi não era um criminoso. Davi estava nessa situação porque foi vitorioso contra Golias. Davi estava nessa situação porque ele conquistou e fez bem o seu trabalho. Era para Davi ser reconhecido, era para Davi ser respeitado, mas não, Davi é perseguido, é ameaçado, é caçado como um animal, e por isso ele tem então que fugir. E é isso que muitas vezes, quando parece que nada dá certo, que nós acabamos fazendo, que nós também acabamos fugindo de muitas situações, fugindo de uma conversa, fugindo de um trabalho, fugindo de um compromisso, fugindo da presença de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Outra coisa que Davi faz, e faz na igreja, é que Davi mente para se sustentar. Nós vemos aí no capítulo 21 ainda, no finalzinho do versículo 1, até o versículo 5, que quando ele chega lá no tabernáculo, quando ele se encontra com o sacerdote Aimeleque com medo, porque já tinha medo de Saul, Saul estava tocando o terror no país inteiro, especialmente no povo de Deus, Davi chega ali e conta algumas mentiras para Aimeleque. Davi vai na igreja para mentir. Olha só que coisa interessante. E é fato, meus irmãos, que a Bíblia condena a mentira. Levítico 19:11, Provérbios 12:22, Efésios 4:25. No entanto, Davi mente, e mente na igreja. Olha só que coisa estranha. Saul não havia enviado Davi para nenhuma guerra, ele tinha falado isso para o sacerdote. E o sacerdote, ele pede comida, e o sacerdote fala para ele o seguinte: se vocês tivessem pelo menos se abstido, né? Não tivesse tocado em mulheres, né? Se vocês se abstiveram, se você se absteve, né? Vamos colocar assim, né? No subjuntivo está melhor, né? Que no indicativo não estou conseguindo lembrar não, hein? Nossa língua, quem lembra, me ajuda aí. Se vocês se abstiveram, se você se absteve, e aí sim, se você se absteve, nossa, o pessoal em casa assistindo isso, pelo amor de Deus, hein? Nossa, misericórdia. Aqui dá para a gente aliviar o pessoal. Foi uma pequena diarreia mental aqui que deu aqui, no português aqui, desculpa aí. Se você se absteve de mulheres, então tem os pães da proposição, que eram 12 pães que eram colocados em cima de uma mesa, no lugar santo, não no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, representando as 12 tribos de Israel, e que Deus sustentava, e ficava uma semana esses pães ali. O sacerdote disse: se você se absteve, amém, de mulheres, né, e você e seu bando, você e seus homens, você pode comer um pão sagrado. Tanto que Jesus depois, falando com os fariseus sobre essa questão de sábado, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, ele toca nesse assunto de Davi aqui com os pães, com o sacerdote Aimeleque, e Jesus não faz nenhuma menção a respeito da mentira de Davi, porque Davi falou: não, estou em uma guerra que o rei me mandou, mentira, e nós não tocamos mulheres.
em mulher nenhuma. Mentira. Só que a mentira, gente, é pecado. E essa mentira de Davi, porém, essa mentira de Davi mostra duas coisas para nós. Primeiro, a incontrolabilidade da vida e a humanidade de Davi. A bem da verdade, qual de nós, não vou nivelar por baixo, mas eu creio que é muito difícil, se algum de nós aqui já não mentimos em algum momento para preservar alguma situação nossa. Porque a vida, e outra, não foi uma maldade nossa. Davi estava ali, não foi porque ele havia decidido estar ali naquela situação. Estava ali pressionado pelas circunstâncias. E aqui, ao mentir, Davi também mostra para nós a sua própria humanidade. Muitas vezes na vida nós nos vemos exatamente em situações tão caóticas que nós acabamos agindo contra a vontade de Deus. Eugene Peterson diz o seguinte: Davi faz coisas ruins e até piores que as nossas, porém nunca desiste de Deus, nem se distancia do Senhor. Davi não é uma vida ideal, mas uma vida real. E seja qual for a razão para a mentira de Davi, o fato é, Davi pecou ao mentir, porém Deus usou de compaixão para com ele. E assim como Deus fez com Abraão e com Raabe também, quando o povo foi entrar lá em Jericó, os espias, na verdade, ela guardou aqueles 2 espias. E aqui nós temos uma questão ética, porque Raabe mentiu, e está lá em Hebreus citada como heroína da fé. Abraão mentiu para que Sara não morresse, mentiu 2 vezes, para que ele não morresse melhor, lá no Egito, com o faraó, e depois com Abimeleque em Gerar, lá também na terra dos filisteus. E como que resolve isso? Isso é questão ética, isso é ética bíblica. A questão aqui, nós estamos diante do que é chamado de hierarquismo, ou seja, uma pessoa não pode ser tida como responsável por não cumprir uma lei menor de forma a cumprir uma obrigação maior. A mentira de Davi, que é o pecado menor, a obrigação menor, foi para preservar a obrigação maior, que era preservar a sua vida. Isso aconteceu muito na Segunda Guerra. Existe um filme chamado A Colina das Mil Crianças. Um casal de pastores franceses salvaram mais de 1000 crianças judias. E eles as chamavam de Novo Testamento. Eles falavam, chegaram aqui tantos Novos Testamentos. E a polícia chegava lá, eles falavam, eu vi chegando aqui um carro aqui, o que tinha aqui? Tinha Novo Testamento aqui. Era mentira, eram crianças. Padres também, muitos monges dos mosteiros também, colocavam a mão assim na casa do botão da batina deles, e quando chegava a polícia lá, na Europa, em algumas cidades, eles perguntavam, nessa casa tem judeu? E eles colocavam a mão na casa do botão e falavam assim, nessa casa não tem nenhum judeu. Era mentira. Na verdade, no grande. Mas essa aqui é verdade e mentira, porque nessa casa aqui tem goteira, né? Pinga em mim, né? Lembra da música lá, né? Não tem não, estou brincando. Só para descontrair mesmo. Mas entenderam isso? Mas a mentira é pecado. E tanto que a mentira de Davi depois custou caro. Saul passou por lá, porque Doeg, o fofoqueiro, estava lá, dedou todo mundo, e Saul foi lá, e o próprio Doeg matou os sacerdotes ali, só sobrou o filho do sacerdote. A mentira, infelizmente, de Davi custou muito caro. E quando as coisas parecem dar errado nas nossas vidas, às vezes nós vamos multiplicando algumas mentiras, e principalmente na igreja. Cantamos inverdades, prometemos para Deus mundos e fundos, e depois acabamos não cumprindo isso. Mas uma outra atitude de Davi também, fugindo aqui já, lá do versículo 10, do capítulo 21 ao versículo 15, é que Davi finge para não ter que morrer. Fugindo de Saul, Davi vai parar lá numa cidade chamada Gat, na região da faixa de Gaza, e chegando lá, eles reconhecem que era Davi, aquele que havia matado Golias, e eles então tomaram a decisão de matar a Golias, matar a Davi juntamente com o rei. Só que Davi começou a fingir de doido, aquele episódio que Davi agarrava as portas e babava na barba e fingia de doido, fazia de doidão, né? De maluco mesmo, de doido, de pinel mesmo. E aí a vida de Davi foi preservada, e foi nesse contexto que Davi escreveu o Salmo 34. O Salmo 34 tem alguns versículos muito conhecidos, um deles é o 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Deus age no nosso fingimento? É uma boa pergunta. O que eu acho fantástico nessas verdades bíblicas é entender que, me permita, algumas pessoas talvez não vão entender isso, porque Deus em algumas coisas, de fato, Ele é extremamente preciso, totalmente preciso, nas questões físicas, mas nas questões existenciais, Deus não é tão preciso assim no sentido de que, olha só, uma situação como essa, Davi fingiu, e Deus agiu no fingimento para preservar Davi. Qual é a exatidão disso? É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos julgar, porque Deus é que sabe julgar corretamente. Versículo 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Lembram-se desse texto? Davi escreve esse texto depois disso de fingir de maluco. Onde estava a bondade de Deus aqui? Na verdade, Davi comete 3 atos bastante estranhos, bem esquisitos. Davi foge, Davi mente e Davi finge para se manter, mas aqui nós vemos a boa mão de Deus sustentando a vida de Davi. Tudo isso porque a vida de Davi parecia que nada dava certo. Davi usou 3 válvulas de escape. E 3 válvulas de escape que as pessoas acabam usando quando parece que a vida só dá errado. E aí no capítulo 22, no versículo 1, quando nós lemos aí, Davi retirou-se dali e se refugiou. Parece mostrar para a gente aqui, gente, um Davi cansado, exausto, desfalecido, desanimado, quase sem expectativas para com a vida. Se nós abrirmos, por exemplo, lá no Salmo 142, que é o salmo que ele escreve quando chega, então, lá na caverna de Adulão, ele vai falando um bocado de coisa, né? No versículo 3 ele diz assim, quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Olha o versículo 4, Senhor, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A vida de Davi parecia que estava dando tudo errado, ao ponto de ele dizer, Senhor, não tem ninguém que se importe comigo, quando ele chegou lá na caverna de Adulão, quando ele fugiu de Gate, vivo, e vai para uma caverna mais para perto, mais ao sul de Judá, de Jerusalém, mais perto ali das regiões do Mar Morto, ele fala isso, e no versículo 7 do Salmo 142, ele diz, tira a minha alma do cárcere. Davi estava aprisionado, a alma de Davi estava presa. E será que de repente não há entre nós, será que nós não passamos por situação semelhante, quando parece que há uma conspiração cósmica contra nós? Parece que nada dá certo, tudo dá errado, e mesmo diante dos nossos esforços, por mais que lutemos, por mais que hajamos corretamente e busquemos a Deus, as coisas continuam dando tudo errado nas nossas vidas. Diante disso, sabe, gente, Deus então vai e prepara uma caverna para Davi. Quando as coisas parecem dar errado nas nossas vidas, Deus acaba então preparando uma caverna para cada um de nós. Eu gosto da forma como Charles Swindoll fala sobre esse episódio. Ele diz o seguinte, abre aspas, Davi foi levado a um ponto em que Deus pôde começar a realmente moldá-lo e fazer uso dele. Quando Deus soberano nos reduz a nada, é para redirecionar nossa vida e não para extingui-la. E Lutero, o reformador, disse o seguinte, Deus se caracteriza por criar a partir do nada. A partir do nada. Logo, enquanto o homem não for reduzido a nada, Deus não vai fazer nada nas nossas vidas. E é por isso que às vezes, quando as coisas começam a dar tudo errado na nossa vida, nada dá certo, só desencontro, só problema, só não, só porta na cara, só prejuízo, só dificuldade, só calúnia, só traição, só decepção, só dor, só desencontro. Quando tudo está assim, nós estamos sendo feitos do nada, estamos sendo transformados em nada para que Deus possa nos reconstruir. Talvez esteja na nossa cabeça assim também, chega num momento como esse, quando as coisas dão erradas, a gente começa a procurar se agarrar em alguma explicação. Por quê? É porque eu pequei na infância, eu dei uma pedrada no menino na escola, é porque eu xinguei um palavrão, é porque eu não dei o dízimo. Nós começamos então a levantar hipóteses, e aí muitos pensam assim, eu sempre estrago tudo, eu perdi isso e aquilo, eu causei toda essa situação desagradável, olha só o que me fizeram, eu tento, mas as coisas não acontecem. Mas sabe, gente, isso não é o fim.
Deus está usando o tempo e as circunstâncias para redirecionar as nossas vidas, nos dar um novo começo. E quando as coisas estão assim, pode ser que Deus vá nos proteger num lugar isolado, vai nos colocar dentro de uma caverna que é, apesar de isolada, um lugar extremamente seguro. As coisas, a partir do nosso ponto de vista, podem estar dando tudo errado, mas do ponto de vista de Deus, tudo está dando certo. E eu digo isso porque nós conhecemos a história de Davi, nós sabemos o que aconteceu com Davi. Mas aí a pergunta nessa noite é: quais são as provas de que a vida não está dando errado e não vai dar errado, definitivamente? Por mais que aos nossos olhos hoje pareça que está, por mais que batamos em portas, tentemos, quais são as provas de que a vida não está dando errado e não vai dar errado finalmente em nome de Jesus? Em primeiro lugar, uma das provas que Deus usa para nos mostrar que a nossa vida não está dando errado e não vai dar errado, é que Deus traz pessoas para que nós as ajudemos. Nós vemos isso no capítulo 22, nos versículos 1 e 2. Você se lembra da família de Davi? Capítulo 16 de 1 Samuel. Esqueceram-se de Davi, desprezaram Davi. O irmão de Davi xingou Davi lá na guerra contra o filisteu, contra Golias, contra os filisteus. Eles o desprezaram, não se importaram com Davi, mas agora a família de Davi sai de Belém e vai até a caverna de Adulão buscar refúgio em Davi, porque eles estavam com medo de Saul. Mas além da família de Davi, outros 400 homens vão atrás de Davi. E olha só o tipo de gente que foi atrás de Davi. Foram homens em aperto. A expressão hebraica aqui, a palavra hebraica aqui em aperto, significa que essas pessoas estavam passando por um grande estresse. Eram pessoas estressadas, descompensadas, e nós bem sabemos nos nossos dias como é lidar com pessoas estressadas. Mas eram também homens endividados. Eles haviam pegado dinheiro emprestado, e eles tiveram, então, muitos credores, fizeram grandes dívidas e não estavam conseguindo pagar essas pessoas. E eu sei de pessoas, eu sei que a pessoa, quando tem um bom caráter, quando ela está devendo, ela não fica em paz, ela não fica sossegada, ela fica perturbada. Foi essa gente que foi atrás de Davi. Mas também os amargurados de espírito foram atrás de Davi, pessoas que estavam com a alma atormentada, quem sabe até mesmo como Saul, pessoas que foram maltratadas, ou seja, eram pessoas que carregavam intensos e profundos e quem sabe traumas antigos na sua vida. E nós sabemos o que o trauma produz nas nossas vidas, nós bem sabemos disso. Muitos são os psicólogos, os psicanalistas que tratam, os terapeutas que estão tratando, inclusive alguns com remédios, os traumas que nós adquirimos na nossa história. E foram essas pessoas que foram atrás de Davi, pessoas estressadas, descompensadas, pessoas endividadas, por isso estavam deprimidas por causa disso, e também pessoas altamente traumatizadas. Olha só que tipo de gente foi atrás de Davi. Essa é a prova de que a vida não está dando errado, e não vai dar errado em nome de Jesus, vai dar certo. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Sabe, gente, quando parece que a vida dá errado para nós, Deus vai colocar pessoas perto de nós. Nós precisamos começar a observar isso. Precisamos nos atentar, porque as pessoas vão nos procurar, e alguns já até estão nos procurando no trabalho, no ônibus, os familiares vão ligar, vão pedir conselhos, e elas virão com suas dores, com as suas lutas, com seus muitos problemas, mas é Deus que está nessas pessoas. Nós temos que lembrar isso. As pessoas são sacramentos para nós, são sinais visíveis de Deus para nós. E o que a gente faz com essa gente? Mas a vida parece estar dando tudo errado. Que força Davi tinha para dar um estudo bíblico com aquela galera, para fazer um GA com eles. De onde vinha? Ora, meus irmãos, o Deus que dá a visão, dá o quê? A provisão. O Deus que chama é o Deus que capacita. E o que nós temos que fazer então com essas pessoas que vêm até nós? A família de Davi o procura e Davi talvez pudesse dar o troco. Davi, então, em primeiro lugar, os acolhe. Davi poderia muito bem dizer: pois é, meu pai, que papelão do senhor, né? Coisa feia. O senhor não lembrou de mim quando Samuel esteve em casa. Se Davi tivesse um coração cheio de mágoa, de amargura: pai, o senhor não lembrou de mim. Pai, o senhor lembra aquele carrinho que eu pedi? O senhor não me deu. O ferrorama. Gente, quem lembra do ferrorama? Deixa eu ver aqui.
É coisa antiga, é coisa antiga. Meus irmãos, quem teve um ferrorama aqui? Deixa eu ver. Vocês são playboy vocês, hein? Na minha época, só rico tinha ferrorama, brincadeira, foi uma pegadinha. Né? Meus irmãos, há poucos dias atrás, estava lembrando do ferrorama. Meus irmãos, pois hoje, se Deus quiser, não sei se existe o ferrorama, mas se fizerem, que é moda, né, o retrô, se lançarem um ferrorama, você pode ter certeza. Eu vou comprar em nome de Jesus, se Deus quiser. Mas não tem mágoa, não. Mas, meus irmãos, como eu pedia minha mãe e meu pai, eu me lembro, a gente passava nas lojas, eram um ou duas só, lá em Fabriciano, que tinha o tal do ferrorama, eu ficava andando ali, meus irmãos, era igualzinho televisão de cachorro, né, que é onde assa frango, né, o galeto, né, o cachorro fica ali assistindo aquela televisão. Eu era daquele jeito, ficava vendo. E meu pai nunca me deu, minha mãe nunca me deu um ferrorama. Oh, meu Deus do céu. Não é verdade? Mas Davi poderia ter falado isso com o pai dele. Pai, o senhor não me acolheu, o senhor não lembrou de mim. Davi não faz isso. Davi não joga na cara da família dele. O Eliabe, olha, você não é o fortão, não é o bonitão lá? Você não falou que eu era um homem sanguinário? O que você está fazendo atrás de mim? Pode ir embora. Não, Davi não faz isso. Davi acolhe essas pessoas. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 13, versículo 12, que nós devemos praticar a hospitalidade, porque muitos nessa prática hospedaram anjos. As pessoas endividadas, em aperto, complicadas, que Deus coloca perto de nós. Na verdade, meus irmãos, elas são anjos. Elas são pessoas enviadas por Deus. E às vezes esses anjos que nós temos que acolher é o nosso próprio cônjuge. São os filhos, são os pais, são os primos. É aquele colega do trabalho, é aquela colega lá da faculdade. Acolhermos essas pessoas, os irmãos da igreja. Deus nos tem dado pessoas para acolhermos. E se essas pessoas que aparecem na nossa vida e de repente nós temos a oportunidade de dar uma palavra para elas, podem ter a certeza absoluta, elas são anjos de Deus. E nós devemos acolher porque elas vão trazer a mensagem de Deus para a nossa vida, assim como levou para Abraão, e vai trazer um prelúdio de um novo começo, de uma nova história para cada um de nós, em nome de Jesus. Nós temos que crer assim. Mas em segundo lugar, a vida não vai dar errado e vai dar certo, porque nós, além de acolhermos as pessoas, nós temos também que liderar essas pessoas. Diz o texto aí que esses homens em aperto, endividados e amargurados de espírito, diz o texto que Davi se fez chefe deles. E sabe, meus irmãos, como que a gente vai conseguir liderar se nós não estamos sentindo a vida muito favorável a nós? Como nós vamos conseguir orientar essas pessoas? Na verdade, nós vamos somente compartilhar com elas aquilo que Deus tem feito conosco no meio das nossas dores. As pessoas que mais fizeram para este mundo foram pessoas que, a princípio, ou muitas vezes, pensaram que eram pessoas erradas. O apóstolo Paulo se classificou como o principal dos pecadores. Martinho Lutero, o reformador, gente, tinha lutas homéricas contra os seus pecados, contra os seus pensamentos e contra as palavras do diabo. João Calvino era um armazém de doenças, ele mesmo descreve quantas doenças ele tinha, uma coisa assim incrível. Charles Spurgeon, aquele grande pregador batista do século XIX na Inglaterra, lá em Londres, ele era depressivo e lutou fortemente contra tendências suicidas, lutou fortemente com isso. Abraham Lincoln, um homem de ferro, o homem para aquele tempo, para aquela época dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são lançados como potência por causa do governo, principalmente de Abraham Lincoln, mas um homem que fracassou e quebrou várias vezes nos negócios. Um homem que a princípio a vida parecia dar errado, mas um homem que soube liderar as pessoas exatamente por causa das dores que ele enfrentou. E é por isso que a nossa vida não vai dar errado. Se tudo estiver degringolado na nossa história agora, Deus está nos preparando para um novo começo. Segundo e último lugar também, é o seguinte, a nossa vida, outra prova de que a nossa vida não está dando errado e não vai dar errado, é que Deus nos levará a pessoas que vão também nos acolher. Do versículo 3 ao versículo 5, então, Davi fica ali um tempo na caverna de Adulão. Então Davi vai até Mispa, uma cidade de Moabe. Ele atravessa o rio Jordão e chega nas terras de Moabe e deixa então a família dele lá com o rei de Mispa. Deixa lá
a sua família e pede ao rei que os protegesse ali até o tempo em que ele pudesse voltar. Deus então também levantou pessoas para que acolhessem a Davi e vai levantar pessoas também para que nos acolham. E depois Deus manda Gade, o vidente, o profeta, a falar com Davi, inclusive dá uma orientação bastante interessante, que não era para Davi então ficar naquele lugar seguro. Não era para ficar em Moabe mais. Interessante nós pensarmos isso aqui. Mas era para Davi voltar para Judá, voltar para o bosque de Herete, que é uma floresta, uma pequena floresta, e aparentemente Herete era um lugar inseguro. Então, o que nós devemos fazer quando Deus mandar essas pessoas? Qual é a nossa postura diante dessas pessoas? Primeiro, abraçar a nossa falta de conhecimento. No versículo 3, Davi diz exatamente o seguinte: dali passou Davi a Mispa de Moabe, diz o versículo, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Sabe, meus irmãos, uma das coisas mais difíceis na nossa caminhada, na caminhada com Deus, é não saber de todas as coisas. É muito difícil isso. É muito ruim não ter todas as respostas. Deus pode, Deus já está lá na frente, mas Deus não faz isso, Deus não fala tudo. Na verdade, Deus vai falando, muitas vezes, passo a passo. Davi vivia isso. Eu vou deixar minha família aqui com você, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha só, Davi abraça a falta de conhecimento. Nós não sabemos o plano todo de Deus para nós. Deus vai demonstrando aos poucos esse plano dele para nós. Mas sabe, gente, é duro, mas que bom que é assim. Que maravilha que é assim. Imagina nós sabermos tudo a respeito da nossa vida. Lá na frente, daqui uma semana. Se nós soubéssemos daqui uma semana uma pessoa vai nos roubar, o que a gente faz com essa pessoa? Não é verdade? Não é? Se nós soubéssemos que a gente ia bater o carro, a nossa vida ia ser um medo eterno. Ou se a gente soubesse que o nosso time só vai ganhar, né? Que seria muito bom, o Cruzeiro está caidão pra caramba, né? Seria muito, se bem que 2 anos a gente teve essa alegria, o Cruzeiro jogou, ganhou, graças a Deus, né? Ganhamos o campeonato 2 vezes adiantado, mas perdeu a graça. Não é assim? Então, às vezes, nós temos que, nessa luta, quando parece que na vida não tem jeito, ou está dando tudo errado, a gente tem que abraçar a nossa falta de conhecimento e confiar que Deus está controlando as nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo lugar, no versículo 5, nós precisamos então também assumir riscos nessa caminhada, nessa luta. Quando parece que tudo está dando errado, nós precisamos assumir os riscos também, porque Gade fala para Davi o seguinte: Davi, sai daí. Agora é interessante, por que isso? Eu lutei tanto tempo com esse texto. Falei, meu Deus, tudo que Davi precisava era de proteção. Ele estava fugindo de Saul, ele estava num país onde ele recebeu asilo, né? Asilo político. Mas o Senhor o manda de volta para Judá, para Israel, para onde o rei era Saul. Lá ele governava e Saul queria matar a Davi. E mais, ele estava numa cidade protegida, com muros e tal. E o Senhor o manda para uma floresta, para um bosque, um lugar aberto. Um lugar totalmente sem segurança. Por que o Senhor fez isso? Sabe, meus irmãos, às vezes os lugares seguros que nós temos, eles são antros de idolatria. O povo de Moabe não conhecia a Deus. O povo de Moabe não amava a Jesus Cristo. Não amava o Deus de Israel, e se Davi permanecesse ali, Davi poderia se perder ali, ou gostar dali, e perder o que Deus tinha para ele. Quantas pessoas chegam no final da vida e pensam assim, meu Deus, eu poderia ter ido para tal lugar, eu poderia ter feito isso naquela época, eu poderia ter abraçado a Jesus Cristo naquela época, e não fizeram. Por quê? Porque era um lugar seguro. E às vezes Deus nos leva, Deus mexe conosco, Deus nos desinstala, Deus mexe no nosso queijo, Deus mexe conosco para que a gente, então, vá para lugares de risco e assumamos risco, porque nada a arriscar, nada a ganhar, já diz o ditado. Nada a arriscar, nada a ganhar. Mas lá era o lugar de Davi. Os lugares inseguros em que Deus nos coloca muitas vezes, quando eu digo lugar, não digo somente lugar geográfico, mas digo também situação existencial. Às vezes nós não planejamos determinado acontecimento na nossa vida, mas aquilo nos veio de alguma maneira. Esse é o lugar. Então nós vamos assumir o risco, nós vamos batalhar
nisso, nós vamos vencer nisso, nós vamos continuar lutando, nós vamos assumir as dificuldades disso, nós vamos continuar a trabalhar, a fazer tudo o que é correto, mesmo que tudo e todos estejam fazendo errado e estejam se dando bem. O nosso papel é lutar, é continuar deixando também os resultados nas mãos de Deus, assumindo os riscos que, porventura, nós tivemos que enfrentar. Davi faz isso. E isso foi a prova de que a vida de Davi não estava dando errado, estava dando tudo certo. Ele estava conhecendo a terra dele, a terra que ele ia ser rei, e seria um bom rei, e amaria o povo. Porque se o Milton Nascimento cantou que todo artista tem de ir aonde o povo está, muito mais o povo de Deus. Os profetas, os servos de Deus, nós precisamos conhecer todas as pessoas, nós precisamos ter cheiro de gente, andar com as pessoas, nos envolvermos com as pessoas. Elas precisam disso. E o nome de Deus quer, e Deus quer isso para cada um de nós. Eu quero concluir. Alguém disse que, quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Olha só, quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Pode ser que a nossa vida não esteja dando tão certo assim. Ou pode parecer que, na verdade, tudo está dando muito errado mesmo. Mas nós podemos lembrar-nos de Davi, que Deus está nos preparando, Deus está nos reiniciando, Deus está, quem sabe, usando uma expressão atual, nos reinventando, nos renovando. E a prova disso é que nós lidamos com pessoas todos os dias. E há pessoas que precisam de nós. Às vezes são os filhos, às vezes são os pais, às vezes são colegas. E Deus também está nos levando para pessoas que vão nos acolher. A igreja é um grande lugar de acolhimento. Deveria ser. Se existem igrejas que não são, toda igreja deveria ser um refúgio. É um nome lindo que eu acho para dar à igreja. Qualquer coisa lá, refúgio. Eu acho fantástico isso. A ideia é essa, a cidade de refúgio, que era para acolher o assassino, aquele que havia matado alguém involuntariamente, aquele que estava já carregando a culpa de ter matado alguém. Ele era colocado lá para se refugiar. E, na verdade, a igreja deve ser isso. A igreja está aqui, e a igreja está aqui para nos lembrar que a nossa vida não é um fracasso, que Deus tem ainda grandes coisas para nós. E nós vamos continuar firmes e fortes, caminhando, corajosos, encarando os desafios que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.